Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. Vamos falar agora sobre as grávidas e mulheres no puerpério, em grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19. O Ministério da Saúde incluiu grávidas e mulheres em puerpério em grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o médico Thomas Golop. Ele é ginecologista da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem, senhor. Muito obrigado pelo convite. Doutor, obrigado por ter aceito o nosso convite. O Ministério da Saúde publicou uma nota técnica sobre a vacinação de grávidas e mulheres no puerpério. E o que essa publicação ela determina, doutor? Bem, no início, o que ocorria é que as mulheres precisavam aguardar, de acordo com idade e profissão, a sua vez de serem vacinadas. Com a norma técnica, o que muda é que as mulheres grávidas, de acordo com a faixa de idade delas e eventuais comorbidades, ou seja, outras doenças acompanhando além da gravidez, ela automaticamente determina que elas sejam vacinadas já na fase 1, em função claramente da presença das comorbidades. Agora, doutor, as mulheres grávidas, né, elas estão no grupo de risco só quando apresentam comorbidades ou elas já são grupo de risco da Covid-19? Eu acho importante a gente aproveitar a sua presença para explicar isso ao nosso telespectador. São o simples fato das mulheres, elas devem ser vacinadas até 26 de abril, de acordo com a sua profissão e idade. A partir de 26 de abril, as mulheres em risco de ter uma comorbidade, uma outra doença, além da gravidez, elas passam automaticamente para a primeira fase de vacinação. Agora, doutor, outro fator importante, todas as vacinas disponíveis aqui no país, elas podem ser aplicadas em gestantes? Sim, todas as vacinas disponíveis, sem dúvida, podem ser aplicadas em gestantes. Tá? Não só podem, como devem ser vacinadas, não há nenhuma dúvida. Agora, de acordo com a nota, quais são os fatores de risco para desfechos desfavoráveis da Covid-19? Então, quais as consequências para gestantes de uma infecção pela doença? Pois segundo a revista Lancet, bem recente, o que ocorreu é que nós precisamos cuidar das mulheres em função de que os números de óbito fetal aumentaram 28% e o risco de mulheres morrerem durante a gravidez ou o parto subiu mais de 1/3 em diversos países. É um estudo extenso, envolvendo 40 publicações muito importantes, de maneira que é algo a ser levado em consideração com cuidado. Agora, doutor, quais as principais comorbidades que atingem uma mulher grávida? A gente ouve muito falar da diabetes gestacional. Algumas outras podem afetar essas mulheres? Basicamente, hipertensão, que é muito comum, e obesidade. Esses são dois fatores bastante importantes do ponto de vista populacional. Entendo, doutor. Agora, no caso das mulheres que estão amamentando, qual que é a orientação em relação à vacina? Muito importante, devem continuar amamentando. Isso é uma pedra
sólida que nós temos. Não tem nenhuma discussão, essa é a melhor orientação. Doutor, outro fator que gera muitas dúvidas, né? As gestantes, elas podem tomar a vacina de Covid-19 ao mesmo tempo da vacina da gripe? Não, deve ter um espaço de 14 dias entre a vacinação da gripe e a vacinação por Covid. Então, doutor, durante o intervalo de uma dose para a outra pode ser tomado. Então, por exemplo, uma das vacinas da Coronavac, por exemplo, são 28 dias. A de Oxford, mais tempo, né? 90 dias. Então, durante esse intervalo, as gestantes podem tomar vacina contra a gripe, é isso? Não, elas devem tomar a vacina contra a gripe depois de terminada a vacinação. Ah, isso é importante, então, a gente esclarecer. Então, só após a imunização. Mesmo no caso da vacina, na vacina de Oxford, que demoram 3 meses, também é bom esperar, é isso? Nós não temos experiência específica com essa vacina, mas, de qualquer maneira, vacinar para a Covid é um bloco e vacinar depois de terminada a vacinação, esperar 14 dias é outro bloco. Então, não misturar as duas vacinas. Resolve a primeira de acordo e acertado a primeira vacinação, na sequência, aí 14 dias de intervalo para a vacina de gripe. Agora, doutor, o senhor acha que houve demora para a inclusão das gestantes no grupo prioritário? Eu lembro que no começo até da vacinação, alguns médicos até não tinham ainda garantias que a gestante pudesse tomar vacina e tudo mais. Houve bastante discussão na época. O que o senhor acha? Que houve demora para a inclusão? Olha, depois do leite derramado, tudo fica mais fácil de diagnosticar. Então, eu acho que aí tem vários fatores que precisam ser avaliados e não é correto fazer um posicionamento com as informações que a gente tem. Doutor, outro fator que eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, a gestante, depois que testa positivo para a Covid-19, ela deve tomar que cuidados, né? Diferentes, lógico, todo mundo tem uma orientação que o seu médico passa, mas a gestante deve ter que procedimento, doutor? Se ela contrair Covid-19, procurar ajuda médica na sequência. Entendo, doutor. Gostaria que o senhor, para a gente finalizar a nossa entrevista, deixasse uma mensagem aí para todas as pessoas, né, grávidas que assistem nesse momento o Jornal da Rede Alesp. A enorme importância da nota técnica de 26 de abril, que é fundamental essa mudança privilegiando grávidas, é da maior importância, visto o risco que elas têm, já por publicações que a gente citou. Doutor Thomas Golop, quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. E nas últimas semanas, profissionais da saúde observaram um aumento considerável na busca por testes que avaliam a presença de anticorpos contra o coronavírus no organismo. Apesar de não existirem estatísticas oficiais sobre o assunto, acredita-se que o aumento do interesse por esses exames esteja diretamente relacionado ao avanço da vacinação no país. Após tomarem as 2 doses do imunizante, as pessoas querem saber se estão efetivamente protegidas contra a Covid-19. Mas há um problema muito sério nisso. Os testes disponíveis no mercado atualmente não são capazes de fornecer essa resposta de forma satisfatória. E isso sem contar que a medição de anticorpos pós-vacinais não muda em nada as recomendações de cuidados e prevenção durante a pandemia. O assunto evoluiu a tal ponto que a Sociedade Brasileira de Imunizações precisou emitir um parecer técnico oficial em que não recomenda a realização desses exames depois da imunização.
E pesquisadores de laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz e da Universidade do Texas identificaram anticorpos neutralizantes contra o coronavírus, o mesmo que causa a Covid-19, em um gato e um cachorro de rua no Rio de Janeiro. A presença das estruturas de defesa significam que eles foram expostos ao vírus e desenvolveram resposta imune. A constatação de anticorpos contra o novo coronavírus em animais já foi registrada em outras partes do mundo e sugere que a transmissão de humanos para animais é possível. Os cientistas enfatizam que não há evidências científicas de que o oposto possa ocorrer e reforçam que não há qualquer justificativa para abandono ou maus tratos de animais. Os casos de bichos com anticorpos contra o SARS-CoV-2 foram documentados principalmente em animais domésticos de família em que há casos da doença. Mas também já há outros registros em que animais de rua e até de zoológico foram infectados. Os animais também foram testados com exames PCR para identificar infecções ativas e nenhum resultado positivo foi encontrado. E o Instituto do Legislativo Paulista promoveu a palestra Marketing Digital e Redes Sociais. O seminário faz parte do curso interdisciplinar de gestão de mandato. O objetivo é facilitar o desenvolvimento de ferramentas para uma boa atuação parlamentar. O jornalista e especialista em marketing político, Lucas Pimenta, falou sobre o marketing político digital. Veja agora na reportagem da Amanda Nascimento. Servidores aposentados e pensionistas do estado de São Paulo. Marketing digital e redes sociais são abordados em aula promovida pelo Instituto do Legislativo Paulista. A palestra faz parte do curso interdisciplinar de gestão de mandato e foi ministrada por Lucas Pimenta, que é jornalista com especialização em marketing político e campanhas eleitorais. O objetivo é propiciar o desenvolvimento de ferramentas para uma boa atuação parlamentar. Lucas apresentou o conceito de marketing político. O marketing político ele é o conjunto de ações de médio e longo prazo que visam construir uma imagem e reputação política de um agente político ou com pretensões políticas. O marketing político, por meio dessas ações, vai te posicionar no mercado, vai te posicionar no ambiente político para que você continue sendo secretário, para que você continue tendo visibilidade, para que você construa essa imagem, essa reputação dentro da política, para continuar ocupando o cargo que você ocupa ou até para alçar um cargo maior. E o que significa essas ações de médio e longo prazo para a construção de reputação e de imagem política? Significa fazer ações permanentes, com narrativas que construam um posicionamento diferenciado e segmentado desse agente político, desse político, dentro do cenário político, ampliando o conhecimento que o público alvo ou o público escolhido tem dele sobre a trajetória dele, ou seja, quem ele é, o que ele pensa, o que ele defende, o que ele combate e da onde ele veio. O especialista explicou o que é o marketing eleitoral e as diferenças com relação ao marketing político. O marketing eleitoral ele é criar ações verticais para fazer o público entender a importância de votar naquele candidato ou de votar naquele partido para a vida daquele cidadão. Então, quando eu falo de marketing eleitoral, muita gente acha assim, é divulgar santinho nas redes sociais, meu número, tal, de votação. Não, é você convencer as pessoas de que é importante escolher você para a vida dela. Um não vive sem o outro. Então é muito mais fácil você convencer uma pessoa a votar em você, se ela te conhecer, te admirar e saber quem é você e se identificar com você, do que sem conhecer. Mas também não dá para você ficar só no papo, né? E não pedir, e não ter o pedido. Então, um não vive sem o outro, entenda. O marketing político não vive sem o marketing eleitoral e o marketing eleitoral não vive sem o marketing político.
principalmente para quem disputa eleições. O especialista ressaltou a necessidade do uso das redes sociais pelos políticos. Por que então que os políticos deveriam usar as redes sociais? Óbvio, se as pessoas usam para passar o tempo, para se entreter e emocionar, os políticos deveriam usar as redes sociais para entreter e emocionar o seu eleitor. Se as pessoas usam as redes sociais para encurtar a distância, para falar com outras, os políticos deveriam usar as redes sociais para criar um relacionamento, para trocar, para conversar com as pessoas. Tem político que tem medo de comentário. Então o cara quer que posta e torce para só ter palminha ali, emoji de palminha. Não, é justamente o contrário. Você deve incentivar essa troca. Quanto mais você trocar, mais próximo do seu eleitor você vai estar. E o terceiro, para informar algo novo ao público. As pessoas querem aprender algo novo. A próxima aula do curso tem como tema a comunicação e expressão verbal e poderá ser acompanhada pelo canal do YouTube da Rede Alesp. O público pode participar enviando perguntas para o e-mail ilp@al.sp.gov.br. Você acompanhou a reportagem da Amanda Nascimento. O Departamento de Estradas e Rodagem, o DER, emitiu a primeira nota de serviço para o início das obras de duplicação da rodovia José Lozano Araújo, a SP 110-330. Esse trecho é uma importante ligação entre a via Anhanguera e o município de Paulínia, na região de Campinas. O investimento do Estado, segundo o governo paulista, é de R$ 21.300.000 com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A SPA 110-330 será duplicada entre o quilômetro 1 e 2,8, beneficiando, além da cidade de Paulínia, os municípios adjacentes como Sumaré, Hortolândia e Campinas. O projeto de obras também prevê a implantação de passarela e a reformulação de toda a sinalização com a implantação de equipamentos de segurança, defensas metálicas, barreiras de concreto e taxões reflexivos. Segundo o governo do estado, em 10 dias, as obras poderão ser efetivamente iniciadas com maquinário pesado. As previsões é que a duplicação seja entregue no prazo de 18 meses. E o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informações. É rapidinho. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.